2, 1. Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Mondelo e hoje temos mais um episódio do Talk Plus Podcast. E hoje eu vou receber uma pessoa assim, como todas as pessoas que têm passado por aqui, né? E trazido histórias incríveis, contando muita coisa que tem inspirado vocês. E eu tenho certeza que isso está alegrando cada um de vocês, porque eu tenho visto o nosso canal cada vez melhor. Então não esqueçam de se inscrever, de mandar o seu like, fazer comentários, mandar sugestões do que vocês querem ouvir por aqui, assuntos interessantes, pessoas bacanas aqui sentadas na nossa mesa para a gente bater um papo, dar boas risadas, trazer histórias interessantes para vocês. Hoje eu vou receber uma menina, eu falo que ela é uma menina pelo jeito dela, ela tá sempre espevitada, mas é uma menina nerd, aquela menina estudiosa que tá sempre querendo mais. Ah, quantas pós você fez? Ah, fiz. E já tá na quinta, na sexta e vem sempre novidade por aí. Hoje eu vou receber, ela é arquiteta, urbanista, especializada em arquitetura de hospitais, laboratórios, clínicas. Acessibilidade é quase o sobrenome dela, né? Então vem aí com vocês, Shirley Vaz Vedovati. Obrigada, minha linda, por você estar aqui. É um prazer receber você, né? E eu falei que você é uma menina, que você é nerd, estudiosa. E é verdade. Você tem sempre aquele jeitinho de quero mais, tô curiosa. Não é verdade? Você sempre foi assim? Prazer estar aqui com você, né, Obrigada. Cláudia? Já te conheço há muito tempo, né? De outros carnavais, vamos De dizer. outros. De outras festinhas. Taurina também. A gente faz aniversário perto. Então, eu sempre fui assim, espivitada, que nem você falou, né? Minha mãe até fala, Shirley, quando que você vai ter jeito? Porque assim, eu sempre fui muito curiosa para tudo, para aprender tudo, de estar envolvida com tudo. Então, onde tem envolvimento, vai ser síndica, vai não sei o que, eu tô no meio. Então, assim, eu sempre quis aprender muito, né, para ter conhecimento e também por querer mesmo, ter essa curiosidade, né, de cada vez você ter mais assuntos e na arquitetura para completar cada vez mais a profissão. Faz parte do seu DNA, né? Sim. A questão da arquitetura, isso é familiar, né? É familiar, é. A gente tem, né, meu pai, meu irmão, meu sobrinho tá no 2º ano e eu tenho mais dois primos. Então, assim, desde menina você já vivia nesse meio, né? Sempre vivi. Comecei a trabalhar com 14 anos com meu pai. Que bacana. Mas não queria arquitetura, quer dizer, eu sempre falo, a arquitetura estava na minha cara, mas eu não via. E o que você queria? Queria ser dentista. Dentista? Aí eu tentei odonto, não conseguia passar. Falei, gente, não é possível. Minha família sempre me apoiou em todas as minhas decisões. E aí, do nada, eu falei, pô, é arquitetura. Pois é porque não era para ser odontologia, não era, né? então, mas eu dei uma volta, né? Meu pai apoiou, minha mãe vai ser dentista. Sim. Mesmo com todo o convívio com a arquitetura, tudo que eu sempre trabalhei com meu pai, eu não enxergava a arquitetura. Só depois que eu amadureci mais, né, um pouquinho mais, que eu vi que realmente minha coisa era arquitetura. E quando isso aconteceu, como é que foi? Você se jogou ou foi naquela assim, não, eu vou porque é isso que tem que ser, ou não? Você se jogou de corpo e alma? Eu me joguei mesmo. E até eu já falei algumas vezes, por exemplo, os meus trabalhos da faculdade eu não mostrava para o meu pai. Porque meu pai e minha mãe falavam, você não sabe desenhar, você não vai fazer projeto. Então, quando eu fazia o projeto, vinha com a nota. Aí, uma vez, eu lembro que eu apresentei um projeto e meu pai falou assim, foi você que fez? Porque, assim, existia essa dúvida. Sim. Ela vai ser arquiteta? Porque todo mundo acha que a arquitetura, a gente tem que saber desenhar à mão livre. E, na verdade, eu não sei, né? Tá. Não gosto, nunca gostei de desenhar. Meu negócio é desenhar no computador, desenhar na época era com esquadro, com regoatê, mas Sim. Desenho livre, eu nunca me interessei, porque eu acho que é um treino, né? Para você ser um bom desenhista, à mão, fazer perspectiva à mão, fazer imagens, figuras, você tem que ter o treino. E eu, como eu sou muito assim, eu não tinha paciência. Sim, você é elétrica, né? Então assim, eu não parava, que nem tocar um instrumento musical, eu nunca parei para tocar. Tá. Eu acho lindo.
mas assim, eu nunca parei para isso porque eu queria coisa mais rápida, né? Sim. Então, assim, e a arquitetura me encontrei de uma maneira que, assim, eu amo mesmo, eu sempre falo que eu amo arquitetura, tudo relacionado à arquitetura. Você começou com arquitetura clássica, né? Vamos dizer assim, obra, interiores, Sim. edificações. Então, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu comecei com arquitetura de projetos de casas, né? Ele fazia, não eu fazia, mas eu acompanhava ele, e eu trabalhei muito com meu pai na parte burocrática. Ah, Então, tá. eu resolvia a parte de documentação. Tá. Ia no corpo de bombeiro, na vigilância, na Sim. prefeitura. Era office girl, né? Que eu brinco. Então, assim, eu adorava passear, né? Passear por aí. Eu ia muito no centro da cidade, na Faria Lima. Então, assim, a gente em vários lugares, que lá em São Paulo hoje tem metrô, né? Mais fácil acesso. Mas às vezes eu pegava um ônibus, um metrô Meu e um Deus. ônibus para chegar no determinado lugar. Imagino. E eu sempre assim, eu acho assim, tudo que eu sempre fiz com muita vontade, com muito amor. Então, assim, para mim tudo era tipo uma diversão. Certo. Então, qualquer coisa que meu pai mandava fazer, ou qualquer trabalho, eu estava sempre envolvida em fazer. E hoje, atualmente, você está muito envolvida Sim. com essa questão de acessibilidade, né? Sim. A gente vê aí que você está cada vez mais estudando para isso, se pós-graduando, enfim, trazendo muita novidade nesse meio. Conta um pouquinho do que é a Shirley agora, nesse momento, com essa novidade, porque você está trazendo algumas novidades, né? Ou estudando um pouco mais a fundo essas novidades da acessibilidade na arquitetura, de modo que movimenta toda a área e também traz modelos novos disso, né? Conta um pouquinho pra gente Eu disso. comecei a me envolver com acessibilidade de verdade em 2000. Eu estava vendo meus certificados, meus cursos, né? Porque são tantos, eu tava lá, falei, nossa, então a primeira vez que eu comecei mesmo a fazer um curso, que eu comecei a me dedicar a estudar, a entender a norma, foi em 2016. Tá. Né? E aí eu venho vindo nos meus projetos que eu faço. Alguma coisa te chamou a atenção para isso? Não, então, eu sempre fui preocupada, porque assim, nessa parte de todos terem os mesmos direitos. Então, eu sempre tinha essa preocupação com o deficiente visual, com o auditivo, com o cadeirante, deficiente físico. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação com o idoso, é uma coisa minha. Eu sempre tinha essa preocupação das pessoas conseguirem chegar ao lugar. Quando eu ia viajar para algum outro lugar, eu sempre tinha essa preocupação de ver. Então, essa parte visual de observação em relação a isso, depois eu comecei a analisar, eu sempre tive. Tá. E aí, quando eu fazia os projetos, eu já me preocupava que as pessoas precisavam acessar aos lugares, né? Sim. Eu não me conformava, por exemplo, que as construtoras mais antigas faziam um banheiro de 60, a porta. Uhum. Uma porta de dormitório de 70, da entrada de 80, né? Tudo bem, de 80 até passa um pouquinho, 90, se lembrar. Mas assim, eu falava, pô, se eu quero um sofá, uma poltrona, que está na minha sala e eu quero passar para o meu dormitório, não passa na porta. Então, assim, isso para mim já era uma coisa que me incomodava, da gente não conseguir ter acesso. Perfeito. Né? E assim, eu nunca falei isso, mas uma coisa que vai lembrando, eu como você falou que eu era muito assim, eu engessei meu pé umas 4 vezes. E tive que usar muleta em casa, então Sim. assim... Eu falo que ela é serelepe, então, gente. eu gostava de jogar futebol, né? Eu gostava muito de jogar futebol com os meninos. Então, assim, sempre ia para meu pai falava, de novo. Então, assim, porque eu, né? E assim, eu tinha essa sensibilidade dessa preocupação. Sim. Né? Essa observação. E aí que eu comecei, não sei, aí eu falei, eu vou começar a estudar. Começou a aparecer umas coisas na internet de acessibilidade, de norma, e aí eu comecei. Isso Foi buscando o interesse cada vez mais. Aí fui estudar, fazer minhas pós. Agora, na pandemia, quer dizer, eu fiz vários cursos. Eu ia lá, procurava na internet, Sim. com esse negócio de Google, né, da gente poder, a gente teria mais acesso, o negócio teve mais acesso. E aí fiz você que está sempre em busca de novidade, muito, né? Não muito, cansa, muito. né? Não Tá cansa, sempre não cansa. maravilhoso. Você põe lá. E aí eu fui, né, fazendo outros cursos. Quando foi o ano passado, eu acabei me envolvendo mais com outros cursos. Sim. Esse ano eu fiz o ano passado, né, que é passar tão rápido, eu participei de uma mentoria.
né? Nessa mentoria, a gente são profissionais do Brasil inteiro, né? Que a gente fala que é a mentoria elite de acessibilidade. A gente lançou um livro. Então, assim, fui me envolvendo, mas assim, sempre completando cada vez mais o conhecimento. Porque a norma, a gente tem a norma 90/50, Sim. mas nem sempre você consegue aplicar exatamente como deve ser. Você tem que chegar ao mais próximo. Por quê? Porque a gente tem que pensar na pessoa. Sim. Então, assim, às vezes a gente fala, poxa, teria que ter um piso tátil em tal lugar. Mas, às vezes, o deficiente visual, para ele, não é bom. A norma diz, mas para ele que usa todo dia, não é bom. Então, a gente tem que ver a norma e usar o bom senso. Sim, tem que ter um olho clínico para Isso. quem vai criar aquilo, né? Em que momento vai ser criado aquilo, para você usar de todos os benefícios que a arquitetura traz e as normas também, né? Que estão ali, que são oficiais e que você deve seguir, para deixar todo o seu projeto da melhor forma possível, né? Todos os projetos que eu fiz, né, em Santos, em São Paulo eu já fiz bastante, né? Eu morava lá em São Paulo. Aqui em Santos eu nunca tive problema de um projeto que eu fiz de clínicas, laboratórios, em relação à acessibilidade. Porque, Sim. por exemplo, já era uma coisa tão automática que o cliente nem sabia que a porta dele já estava de 80 ou de 90. É. Que eu já fazia no projeto, né? O cliente confia no Sim. projeto. Então, assim, eu tenho clínica, né? Até a clínica que é do lado da minha casa, que eu sempre vou lá, que eu tenho muito, nossa, adoro eles. Ele fala, poxa, aqui o pessoal vem, usa a clínica, essa preocupação de você ter um consultório confortável, consultório odontológico com a Exatamente. cadeira, para a pessoa poder chegar com uma cadeira, com uma bengala. Então, assim, sempre, não de fazer aquele mínimo do consultório, né? Sim. Então, assim, você ter essa preocupação de atender bem e todo mundo poder ir e vir, que a gente fala da acessibilidade. Exatamente. Independente da deficiência, porque a palavra acessibilidade, ela é muito maior do que a gente relacionar ela a uma rampa e um banheiro. Verdade, verdade. Muito maior. E cada vez a gente descobre mais, né? É só vivendo, parando Isso. para olhar o mundo e a gente Isso. vai descobrindo cada vez mais as necessidades de cada um de nós, Exatamente. né? Mas a vida não se resume só a isso, né, dona verdade, Shirley? tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, assim, eu sei que você tem um grande sonho, é conhecer o Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos. Olha, viu? Ela que entregou. Eu não ia contar, mas ela se entregou. Meu Deus, agora... Me conta aí, como é que é Shirley Pessoa? Mãe, esposa, amiga, a pessoa que tá aí sempre com a gente, porque assim, toda vez que eu encontro você, você vem correndo falar alguma coisa, contar uma novidade, uma fofoca. Adoro, adoro. E hoje fiquei sabendo uma, que ela mesma contou dela, né? Não, mas daqui a pouco eu conto, tá, gente? Não pode contar, não. Ela disse que não, mas Só amanhã. aqui a gente tá só entre nós, ninguém vai ficar sabendo. Me conta como é que é você, fora da arquitetura. Eu imagino que como eu falei, serelepe, um jeitinho muito carinhoso de dizer que é uma pessoa antenada em tudo, sempre buscando novidade, querendo aprender, querendo ensinar também, né? Você tem muito isso na sua pessoa, sabe? No seu olhar, no seu jeito de falar, nesse jeito, você tem um jeito de menina, sabe? Eu me sinto uma menina. E isso é maravilhoso, porque a alma é jovem, né? E uma alma jovem, ela cria sempre, ela está sempre em busca de novidade, né? Você, realmente, estou fazendo uma leitura de você? Do jeito que eu sou como arquiteta, como arquiteta, a gente às vezes tem que ser um pouquinho mais séria, né? Porque a gente tem a nossa responsabilidade, Sim. Ainda mais quando você está na obra. Mas assim, que nem, por exemplo, eu estou fazendo uma reforma essa semana. A minha cliente não vai ficar brava, hein? Não vou falar o nome dela. A minha cliente, ela tá muito ansiosa, ela tá muito tensa. Eu falo para ela, relaxa, entendeu? Relaxa, você tá tranquila. Então, assim, além da gente fazer o projeto e realizar o sonho, a gente tem a obrigação também de tentar tranquilizar essa pessoa que ela queria tanto essa reforma. Exato, é um sonho, E ela sonho, fica naquela né? ansiedade e calma, vai dar tudo certo. Então, assim, a gente funciona como um psicólogo também. Com toda certeza. Na área Agora, a Shirley, eu sou assim, eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de comer, porque a gente é editora, né? A gente gosta de comer. Eu gosto de tomar café com as minhas amigas. Adoro. De bater papo. Bom. Eu zelo muito a minha família, minha filha, meu marido, meu cachorrinho, o Nick.
E assim, eu tento fazer tudo o que eu posso para sempre estar com eles. Se eu tiver que parar um trabalho, falar para o meu cliente, olha, eu vou ter que ir lá ver minha filha em Pirassununga, eu vou, porque primeiro Prioridade. é minha filha. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre também consegui dar tudo que eu de carinho e atenção, Tem um equilibrar. Equilibrar, né? Acho que a Entendeu? vida é assim, Então, né? assim, hoje o que é a Chile? Eu quero ser feliz, tá? Felicidade em primeiro lugar. E tá de bem com a vida e fazer o que eu gosto. Exatamente. E mais o que, além da arquitetura, o que você gosta de fazer? O que você faz nas suas horas vagas? Eu sei que assim, se você não está na obra, você está no computador, você está no escritório, você tá. Mas quando você vira só a Shirley, essa mulher menina aí, Que eu cheia de gosto? alegria, o que você gosta de fazer? Assistir televisão, Sério? as séries. O que você gosta? Série? Eu gosto de assistir série na Netflix. É? Eu gosto de série. Mas é mais umas românticas. Gosto daquelas séries românticas. Gosta. E gosto daquelas séries de high school, sabe? Que é Sei. mais jovens, assim. Aquela coisa de namorada, assim, sabe? Sei, Pra lembrar a sei. adolescência. Então, assim, É. é o que eu mais assisto. Porque você aprontou bastante, né, na sua adolescência. Não aprontei muito. Eu só namorava um pouquinho. Então, eu fiquei sabendo, alguém me contou aí que uma vez você ficou de castigo, uma ou duas vezes, né? Eu fiquei algumas vezes, Por causa de Fábio Júnior. uma vez eu fiquei. E aí, você tem uma assessora de imprensa que ela falou pra mim assim, olha, se perguntar pra ela... Ai, que meu ela- Deus! Se ela daria uma fugidinha com o Fábio Júnior, ela daria. Eu daria. Olha aí, pelo amor de Deus. O Daria. marido que não escute isso. Eu daria. Desculpe, meu marido. Meu marido. Mas ele Mas sabe que a com minha paixão certeza- pro Fábio Júnior, Com né? certeza, gente, com Desde certeza. a adolescência, nossa, desde jovem, muito, né? Acho que até desde quando... E olha, eu vou te falar que ele deve até curtir isso, sabe? Porque é um meio, como você acabou de falar, você gosta de filmes românticos, você gosta de ver essa coisa da adolescência toda fervilhando dentro da gente. E esse seu olhar para o Fábio Júnior, porque tem as músicas Ser românticas, romântica. porque sempre foi um homem galanteador e tal. Isso tem muito a ver com esse Sim. contexto todo, Sim. né? Então, com certeza, Mas ele... eu sou romântica, eu sou beijoqueira, Aí, eu sou carinhosa. tá vendo? Eu falo sempre pro meu marido, né? Tenho muito amor pra dar, né? Ai, Eu que sempre tenho maravilha. muito amor pra dar, porque eu acho assim, hoje as pessoas, às vezes elas têm um pouco de receio, né? De falar de amor, de falar eu te amo pro seu marido, pro seu filho, pro seu cachorro. Eu falo eu te amo pro meu cachorrinho. Ele olha pra mim com aquele olhinho dele, eu falo, ele tá falando que me ama. Isso aí. E eu amo ele. Isso. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa resistência, essa vergonha de falar. E eu sempre tive o costume. Sim. E às vezes meu marido fala, ai, você exagera, viu? Ai, meu Deus, porque assim... Será que isso é de taurino? Deve ser. Porque eu sou assim também. E eu acho fantástico quando as pessoas, elas externam aquilo que elas sentem. Falar que gosta, falar que ama, falar... Sabe? É porque a maior parte, como você estava dizendo, tem vergonha. Tem vergonha. De dizer. Eu tenho E sentimento bom não tem que ter vergonha, É o hábito, né? gente. Que nem eu tenho meus amigos do cursinho. Você vê que eu tenho meus amigos muito fortes do cursinho. Você vê que eu devo ter estudado muito no cursinho, né? Eu acredito que... Estudei bastante, que eu fiz uma turma tão grande, né? E assim, nós somos amigos até hoje e nós temos o hábito de um falar pro outro que se ama no Olha, grupo. Então, assim, homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, Não a gente importa. criou esse... E quando a gente se encontra, eu te amo. A gente criou esse vínculo de amigos. E eu até brinco com algumas amigas minhas, quando eu tô começando uma amizade. Até uma vez eu falei, não lembro quem, falei, eu quase te amo. Porque às vezes eu tenho assim, essa brincadeira, eu quase te amo. Quase. Pra né? você, o que significa isso? Eu tô amando, mas tô quase ainda, entendeu? Tipo assim, uma brincadeira. Ainda não me conquistou 100%. Quase eu te amo. Aí uma vez eu falei, ai, nossa, Chile, isso é coisa que se fala. Eu falei, porque eu tô no quase. Você faça a sua parte que eu chego lá. Umas não vai, umas não vai avança, outras você, né? Então, assim, eu sempre fui assim com meus amigos, muito grudada, de abraçar. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem que nem... Esses meus amigos do cursinho,
eles têm as esposas. Sim. E elas não ligam, nem se preocupam com a gente. Lógico Porque que elas não. Porque se entende. entenderam o que nós somos Isso mesmo. de amizade. Isso mesmo. Então, às vezes, eu converso com eles pelo celular, tá lá eu conversando, as esposas estão do lado. Então, assim, não tem essa coisa de... Né? Porque, às vezes, a gente vai até no casamento de um, de outro, se encontra. Meu marido fica lá sentado com a esposa do meu amigo, a gente vai dançar. Lógico. Então, assim, porque eu acho que a amizade... A amizade, ela é muito importante, né? Muito. Eu tenho amigos do prezinho, do ginásio, do colegial, do cursinho, da faculdade, do bairro. Então, assim, eu quando vou para São Paulo, sempre falo com alguém, vai lá na minha mãe. Maravilha, isso. Então, Isso assim, eu acho que esse negócio as pessoas não podem ter medo, mas elas têm, porque é falta de costume. Uma vez fizeram aí uma pesquisa, né? Acompanharam algumas pessoas já da meia idade para o final da sua vida. E aí, depois, essas pessoas já com bastante idade, lá na frente, muitas vezes doente e tal. E a pergunta foi feita: o que você não abriria mão agora que você chegou aí, os seus 80, 90 anos? E a maior parte, quase 100% das respostas foi a amizade. A amizade. Porque a amizade é isso, a amizade ilumina, o amor que a gente tem pelos amigos é sempre um amor, porque assim, nós amamos a nossa família. Nossa família, ela foi imposta, ela foi colocada ali pra gente, e a gente vai amar e vai vivenciar aquilo tudo. O amigo é a família que a gente escolhe. E se a gente chega, como você falou, num ponto de dizer eu te amo, é realmente porque ele tem um significado muito grande. E ele é família, é a família que você escolheu, né? E é bem legal você falar sobre isso, falar sobre amor, né? Porque nos dias de hoje, não só a vergonha das pessoas falarem, né, umas para as outras sobre amor, seja lá num relacionamento homem-mulher, um relacionamento entre o mesmo sexo, Qualquer tipo de uma amizade, um familiar, falar com o seu pet. As pessoas, além de ter vergonha, elas estão esquecendo um pouco desse sentimento. amor ao próximo, né? Tá faltando o amor ao próximo. Eu Porque vejo muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão nem se amando, né, Shirley? Então, assim, como é que eu vou amar você se eu não me amo, se eu não me encontro, né? Se eu não olho para mim e falo, puxa, eu sou bacana, eu me amo, eu gosto de mim, eu me trato bem. Como é que eu vou tratar o outro? não tem como. E problemas todo mundo tem, né? A gente fala, poxa, parece que não tem problema. Problemas todo mundo tem, Sim. às vezes aparece uma coisa, mas o que você faz? Você contorna. Se você consegue contornar bem e você tem uma energia boa, as coisas se resolvem mais fácil. Lógico que a gente sabe que tem problemas que são mais graves, né? Sim, lógico. Às vezes de doença, alguma coisa. Mas assim, eu acredito muito na parte de energia, sabe? De você estar bem, de você tentar estar bem sempre. Isso. Pensar bem, pensamento positivo. Eu sempre fui assim, independente do que aconteceu na minha vida, várias coisas que às vezes acontecem, nada grave, né? Coisas que a gente Graças a Deus. passou, né? Mas assim, eu sempre fui assim, essa coisa de... Por isso que assim, às vezes tem pessoas que eu não... Não é que eu não faço questão de estar junto, mas é porque eu vejo que tá muito para baixo, né? Tem aquela coisa assim, eu prefiro... E como você falou da energia, quando a gente acredita em energia, a gente não quer ficar. Já até expele, né? Não é nem aquela coisa assim, não, eu não quero ficar. Não, o nosso eu já se afasta de alguma forma. Porque quando a gente acredita nessa questão energética, a gente já não quer isso. A gente quer estar do lado de pessoas para cima, alegre, dinâmica, de bem consigo mesmo, né? Porque tem tanta gente, você vai lá, oi, tudo bem? Ai. E tá reclamando de barriga cheia, menina. Tem tudo dentro de casa, tem uma família bacana. Porque às vezes não tá bem com ela, então nada está bem, nada está bom. Por isso que é importante a gente olhar para si e dá para perceber que você é uma pessoa que, antes de qualquer coisa, essa sua alegria, ela externa isso, ela externa que você tá bem com você e você, que nem você falou, a gente tem que lidar com nossos próprios problemas e lidar com o do outro.
agora há pouco você acabou de falar de uma cliente que está ansiosa, que está nervosa. Porque realmente, um cliente que não entende nada de obra, quando olha para aquele difícil. negócio, tudo no, Ele fica inseguro, tudo no né? chão, né? Como dizia a dona Armênia, né? No chão, né? Na chão. Quando vê aquilo, a pessoa fala, meu Deus, será que isso aqui vai Será se que vai transformar? dar certo, né? Você, além de cuidar dos seus problemas, seja do dia a dia, qualquer que seja, tem que cuidar dos problemas ansiosos dos clientes. Então, tem que manter uma energia alta, um padrão vibratório bacana. Além de energia, você confia mais em alguma coisa, assim? Algum Deus que Eu você... confio bastante em Deus, sempre agradeço, sempre. Todos os dias. Peço para proteger bastante minha filha, minha família, meus amigos. Sim. Todo dia eu peço bastante para proteger, né? Ele está sempre comigo. E tenho também o hábito sempre de falar, fica com Deus, né? Só que assim, tem pessoa que me olha assim meio... Estranha. Bom, falei, bom, É. eu falei. TV acha estranho, né, a gente? Eu tenho esse hábito, às vezes, de falar. Esse hábito é um hábito antigo, até eu acho que você, como eu, também falo. Eu acho que a gente adquiriu dos nossos avós, dos nossos pais, né? Mas eram outros tempos, né? Hoje em dia, a gente tem que... Para falar alguma coisa, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, porque senão já vira um problema gigantesco e é mal interpretada. Eu acho que o mundo tá muito chato. Ai, falou a palavra Porque exata. quando eu era criança, a gente brincava com todo mundo, independente de qualquer cor, de, sei lá, de sexo, sei lá, a gente nem De tinha, classe social, de nem cor de tinha essa pele. preocupação. Nem pensava Todo mundo nisso. sentado no muro, todo mundo na rua, pulando corda, eu brincava muito na rua em São Paulo. A gente não tinha essa, Não tinha mesmo. né? Então, assim, eu acho assim, o mundo acabou ficando muito chato, Ficou. né? Não Ficou. pode falar nada. A gente tinha algumas músicas, né? Não sei se você lembra aquela loira burra, aquela música. Não é? Eu trabalhava de desenhista e essa música tocava o dia inteiro. E eu tinha uma chefe que era loira e ela achava que era por causa dela a música, mas não era. Tocava na Jovem Pan, então assim, eu não tinha o que fazer. Então assim, mas a gente se divertia. Sim, Você vê, era, essa música já é uma música que não pode tocar mais. É verdade. Então assim, determinadas músicas que a gente nem via o significado realmente, que Não. tinha algum problema. E a gente se divertia com a música, hoje a gente já não pode. Então, assim, acho que muitas coisas, elas melhoraram, mas muitas coisas ficaram chatas. Ficaram. Hoje a gente tem que pensar muito bem no que Você fala, fala. porque senão já é preconceito, já é... Nossa, você falou certo, é chato. É chato. Eu falo pra minha filha, nossa, sua geração é muito chata. Sim. A Ela minha tem não era quantos assim, anos, sua 20 filha? anos. 20 anos. Minha não era assim, não. A gente era muito mais feliz, eu Ah, acho. eu sempre acho isso. Quando eu paro para observar, eu falo, nossa, que bom que eu vivi naquele tempo, né? Que tudo era como você falou. A gente tinha o amigo que era diferente da gente em todos os sentidos e estava tudo bem e éramos todos muito felizes. Hoje, quais são seus sonhos daqui para frente? Como arquiteta, como mulher? Bom, Você traça sonhos? Sim, o meu sonho hoje é fazer o meu mestrado. Esse é o meu sonho principal, que agora em setembro eu vou apresentar o meu projeto e espero ser aprovada, né? Sim, se Então, Deus assim, quiser. esse é o meu sonho, fazer mestrado. A minha vida, Cláudia, vou te falar que a minha vida é muito boa, Graças a sabe? Deus. Graças a Deus. Meu marido, minha filha está estudando, está realizando o sonho dela. Olha. Então, assim, o que eu mais quero é que a minha filha seja feliz e conquiste tudo o que ela quer. E eu tô sempre apoiando. Sim. Então, assim, muita saúde para meus pais. Então, assim, é isso que na minha vida, é o que eu quero, o que eu desejo. Você deseja. Saúde e felicidade, porque isso é o mais difícil que, às vezes, né, a gente encontra a saúde, às vezes a gente pode encontrar alguns obstáculos por causa da saúde, né? E também a felicidade, que você tem que se organizar, tentar encontrar o caminho para ser feliz. Se equilibrar. E eu acho que hoje, vou falar a minha idade, que eu não tenho problema, hoje com 53 anos, eu posso falar que eu estou numa fase de muita felicidade. E não é tranquilidade, porque a gente tem que continuar trabalhando para pagar todas as contas, para realizar os sonhos. Mas assim, eu estou traçando um caminho que para mim eu estou indo legal. Sim.
no que eu quero, no que eu tô desejando. Tá feliz, né? Assim, Tô. tô no caminho certo, tô Então, assim, tenho seguindo vários meu... projetos, assim, junto com a arquitetura, paralelos à arquitetura, que em breve vocês vão saber, eu não posso falar, mas, assim, em breve vão saber aí nas redes sociais. Então, assim, é Maravilha. isso pra mim. E acho assim, vai aparecendo as oportunidades e a gente tem que ir aproveitando as oportunidades. Você analisa e vê, poxa, essa oportunidade vai ser boa pra mim. Então, eu vou fazer sem prejudicar ninguém. Sim. E essas oportunidades, elas chegam por causa dessa vibração, dessa energia boa que a gente que tem, e que acredita nessa É essa automático. coisa, ela vem. E aí a gente vai colhendo e vai Sim, escolhendo, porque graças sim. a Deus a gente tem essa oportunidade de escolher isso aqui é bom para mim, isso aqui Isso, não exatamente. quero, vamos com isso. Então, assim, eu acredito realmente que toda esse nosso jeito de ser, esse jeito que você tem, sabe, de levar a vida leve, porque dá para perceber isso. Apesar de você ter uma profissão que eu sei muito bem, né? Eu sou decoradora, eu Trabalha conheço, com eu obra tenho, também. eu conheço muitos amigos assim como você que trabalham ali na obra, em coisas muito mais estressantes, né? Muito mais com A responsabilidade. gente tem a responsabilidade grande. Mas você tem um jeito leve de levar, isso que é bacana. Eu acho Então, que as pessoas deveriam focar mais nisso, né? Para viver melhor consigo e com todo mundo que está ao redor. exatamente, quando a gente faz obra, a gente tem que ter o equilíbrio. Eu já faço obras, né, desde, nossa, meu pai, quando eu comecei a trabalhar com meu pai construía muito. Então, assim, eu tenho muito essa formação civil de engenharia na minha profissão, né? Trabalhando com obra, construindo muito. Então, assim, tentei manter o equilíbrio Sim. e manter a paz na obra. Né? É. A cumplicidade com os pedreiros, a cumplicidade com o cliente, Perfeito. a cumplicidade com o fornecedor. Então, tem coisa que acontece com o fornecedor, não precisa chegar no cliente, a gente resolve da melhor Exato. maneira possível. O pedreiro também, controlar o pedreiro para ele não falar muito, para às vezes fala alguma coisa que às vezes o cliente já fica. Então, assim, manter esse equilíbrio. E eu sempre fui muito equilibrada em relação às minhas obras. Então, assim, vou te falar que a obra dá trabalho, mas não precisa ter confusão, Sim. nem desgaste. É isso aí. Manter sempre a leveza. Sheila, essa nossa conversa foi uma boa. delícia. Eu acho que quem são os estudantes aí de arquitetura, até de engenharia também. Arquitetura, designer. Acho que vai escutar muitas palavras suas e vão se inspirar nisso, viu? Porque você realmente é uma pessoa com um profissional muito inspiradora, está sempre curiosa em saber o que pode fazer de melhor. E isso é fantástico. Isso eu admiro muito pessoas assim, que estão, independente da idade que está, do que já fez na vida, se está sossegado ou não, mas está querendo sempre novidades, sempre descobrir coisas boas e coisas que possam não só fazer bem para si, mas fazer bem para a sociedade que vive. E hoje a gente tem tanta coisa, né? Porque na época que eu estudei, que a gente estudou, tinha que ir na biblioteca, né? Não é? Pegar o livro. Hoje a gente dá um hoje Google com chat. com chat, até Nossa, inteligência artificial, menina, eu tô fazendo um curso, para entender, nossa, eu tô assim, meu Deus do céu, não acabei ainda, mas eu já vi que, olha, é fantástico. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, eu que agradeço de você ter vindo aqui, eu sei que seu tempo é bem corrido e tal, mas eu sempre peço para alguém deixar aí uma palavrinha de inspiração para quem assiste a gente e tal. E eu acho que assim, você já deixou muitas palavras aqui, sabe? Sobre energia, sobre leveza, sobre buscar o que é melhor na sua profissão, seja lá em qual a gente está falando da sua, arquitetura, mas tantas outras. Mas pode deixar uma palavra aí bacana para a gente. Eu vou deixar um recado para o pessoal de arquitetura. Deixa. Então, assim, os que estão estudando, né, os recém-formados de arquitetos, nunca percam o sonho. Sim. Porque a gente fala, arquitetura é difícil, mas assim, a gente tem que encontrar um nicho para poder trabalhar e se identificar. Às vezes, aquele nicho que você está trabalhando não é, que de repente é o melhor para você. Sim. Então, assim, hoje nós temos muitos acessos, nós temos muitos complementos da arquitetura.
e tente sempre fazer um projeto pensando no próximo, Uhum. que essa é a nossa função. Obrigada. Obrigada Obrigada a você. mesmo. Foi Obrigada, maravilhoso, Cláudia, viu? obrigada. Vamos marcar de fazer aniversário juntas de Vamos de novo, vamos. Olha, que conversa gostosa e inspiradora também, né? Eu gosto de trazer pessoas assim, que inspiram de alguma forma e que traz leveza. Hoje, com certeza, a gente vai sair daqui mais leve e pensando em aprender mais. Obrigada por vocês estarem aqui em mais um episódio do Talk Plus Podcast. Não esqueçam de se inscrever, mandar seus comentários. Se quiserem mandar o comentário aqui para a Shirley, pode mandar, eu vou passar para ela. E é sempre gostoso muito essa troca que há entre a gente. Então, obrigada e até o próximo.